paz do Senhor, amados, nós estamos aqui, comentando um assunto sobre a questão depressão, né? Eu me chamo Rivadavia, sou psicólogo clínico, sou neuropsicólogo, né? Trabalho já com experiências de 20 anos de consultório, atendimento em testagem, né? Trabalho com pessoas com quadro depressivo. Então é assim, a depressão ela é uma condição patológica, ou seja, uma doença, né? Que às vezes a gente não consegue entender muito bem porque ela não se manifesta, às vezes fisicamente, né? Como a maioria das doenças, como a tosse, como a febre. Ela se manifesta através de quê? De sintomas, né? Como tristeza, perda de motivação, as pessoas não conseguem ter motivação para viver, para trabalhar, né? Elas têm um quadro de cansaço, se sentem muito cansadas quando vão fazer as coisas e sem motivação para nada, não conseguem aprender as coisas direito, começa a ter problema de memória, falta de, olha, não estou lembrando disso, não estou lembrando daquilo, estou sentindo muito cansado, desânimo, né? É um dos sintomas clássicos da maioria dos processos depressivos, né? Tem pessoas que manifestam de outra forma, às vezes, né, através de uma perda de motivação daquilo que fazia, não quer fazer mais. Ah, hoje eu não quero sair de casa, hoje eu não quero fazer isso, hoje eu não quero, se praticava um esporte, não quer mais fazer esporte. Esse é um processo, né? Não tem ânimo para fazer as coisas, né? Tudo parece um peso, tudo parece uma tristeza, tudo parece assim, o mundo deixa de ser colorido para ser cinza, né? Às vezes. Bom, o que é a depressão em si? A depressão é um problema que acontece, que acomete, né, as pessoas. E ela vem de várias formas, né, vamos assim dizer, na questão sintomática. Agora, o que é exatamente a depressão? Ela primeiro se manifesta numa questão emocional. A pessoa, por causa de uma perda, por causa de uma tristeza, alguma coisa, ela não consegue superar mais aquilo. Só que a perda não significa que todo mundo que está em luto está deprimido. Não é isso. A pessoa consegue vencer o luto, passar pelas coisas, sobreviver à situação do luto. Agora, o que a depressão é? Quando a pessoa já tem um sintoma depressivo, isso tende a piorar, né? Numa perda de uma pessoa, até mesmo uma perda de um animal de estimação, de um pet, uma perda, né, de um trabalho, uma perda de alguma coisa que a pessoa tão sonhava ter ou fazer. Não é só de pessoas, são várias perdas que acontecem na nossa vida. E como a gente lida com isso, né? Então as pessoas depressivas, isso aí já é um motivo para a piora do quadro, às vezes ela começa a entrar num processo maior. Só que ela já estava apresentando sintomas, porque não tem assim um exame que a gente possa fazer e definir depressão, né? Olha, eu estou definindo depressão a partir desse exame, dessa tomografia, não tem exatamente isso, né? A característica da depressão, ela é clínica, ou seja, a gente vai vendo os sintomas, a pessoa vai relatando os quadros, vai falando sobre a situação e a partir daí a gente começa a entender o que tem por trás daquilo. Claro que tem testagem psicológica, tem testes específicos para poder confirmar se a pessoa está apresentando um quadro depressivo. Isso também é importante, tá? Que a depressão basicamente ela mexe com a cognição. Por quê? Além de ser um problema de ordem emocional, ela afeta também a estrutura orgânica, como o nosso cérebro. O funcionamento do cérebro ele é prejudicado pelo processo depressivo, assim como o funcionamento orgânico da nossa vida, né? Nosso cérebro que nos dá alegria, nos dá prazer, a gente sente alegria, tristeza a partir do cérebro. A partir de quê no cérebro? A partir de substâncias que são chamadas neurotransmissores, né? Que faz com que o nosso cérebro funcione como uma estrutura elétrica de altíssima complexidade e tudo isso aí cria para a gente uma sensação de bem-estar, de prazer, de alegria, de felicidade. Quando a pessoa vai, por exemplo, uma comida que ela gosta, né? Olha, eu fiz aquilo que você gosta, fiz uma lasanha, fiz um ensopado, a pessoa, né, uma coisa que a pessoa, um churrasco, a pessoa vai se alegrar com aquilo. Ninguém vai obrigado amarrado para churrasco, né? A gente vai o quê? Vai de bom grado, vai alegre, porque aquilo me traz felicidade. Por quê? O nosso cérebro libera substâncias da alegria, as endorfinas, que liberam, por exemplo, a serotonina, a dopamina,
né? Então essas substâncias neurotransmissoras, elas produzem o nosso bem-estar. E quando tem alteração dessas substâncias neurotransmissoras, principalmente no cérebro, ela começa a desencadear uma série de fatores, uma série de eventos. E esses eventos vão se manifestar na forma de sintomas, né? Então há situações que a coisa está tão difícil que a pessoa precisa de um tratamento. Tratamento de quê? Um tratamento para trabalhar, né? Melhorar esse quadro. E aí tem a necessidade de um profissional da área de saúde mental, né? Um psiquiatra para entrar com a medicação, um psicólogo nas terapias, no aconselhamento, e de pessoas, dos grupos também, né? Nas terapias de grupo, onde as pessoas vão ver, vão entender que aquele grupo está ali, porque para ajudar a pessoa a melhorar o padrão dela de vida, o padrão de qualidade, que as pessoas já passaram por aquele problema. Então ela vai ver, poxa, o fulano estava igual a mim, ele já está melhor, então eu posso ficar melhor também. A terapia de grupo serve para isso, né? E terapia individual também. São vários e vários formas de tratar e de interagir com o paciente depressivo para que ele venha melhorar, né? Para que ele venha melhorar. É importante a rede de apoio da família, rede de apoio de uma igreja, rede de apoio de pessoas que vão procurar ajuda, porque é necessário essa ajuda. Sem essa ajuda, a gente deprimido, a gente não vai conseguir sobreviver, né? A doença pode chegar num grau de piora muito grande, até o ponto da pessoa estar numa condição que ela não vai responder uma vida, nenhum tratamento melhor. Então, por isso é importante tratar o mais rápido e precoce possível. E a depressão se manifesta em todo tipo de classe social, tá? Não é questão, o pobre não tem depressão, nada disso, o rico não tem depressão, nada disso, né? Ela pode manifestar em faixas etárias diferentes. Pré-adolescente, adolescente pode ficar deprimido, adultos são deprimidos, pessoas de mais idade, a gente consegue entender mais a depressão por causa das perdas, né? As pessoas mais idosas vão ter mais condição de apresentar um quadro depressivo por causa das perdas. Isso tudo tem que ser tratado, tem que ser produzido aí uma excelência de busca para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E elas vão melhorar, tem tratamento, tem jeito, tem saída, vamos assim dizer. E para aqueles quadros muito graves também, que são a depressão pode chegar num nível de quadro tão grave que a pessoa assim não tem mais motivação de viver, né? E aí existe também o risco de suicídio, não que todo suicídio seja causado por alguém deprimido, né? Normalmente a pessoa apresenta algum déficit, alguma coisa para poder continuar vivendo, e a gente tem que trabalhar isso. Nós vamos falar, né, um pouquinho dessa questão depressiva, que não é uma coisa simples de se falar, porque as pessoas têm medo às vezes, né? Será que eu estou ficando maluco? Será que eu estou com um problema mental? Eu não estou conseguindo mais sentir paz, sentir alegria, sentir felicidade, né? Pelo fato da depressão ser uma doença orgânica, psíquica, ou seja, tem uma parte dela que é orgânica, a gente começa a ter sintomas. Sintomas de quê? A pessoa não consegue dormir direito, a pessoa não consegue se alimentar direito, ela perde o desejo para aquilo que ela mais gostava de comer, o sono passa a ser um sono alterado, ela acorda na madrugada. Então tudo isso aí, além de outros sintomas, né, como perda da motivação das coisas, perda do interesse sexual também, é um dos sintomas que a pessoa começa a apresentar, principalmente a nível das mulheres, né? Começa a perder o interesse pela questão sexual, porque já apresentamos ali uma situação, já está acontecendo um episódio em que a pessoa precisa de ajuda, só que ela não sabe que está assim, ela não tem consciência de que ela precisa de ajuda profissional, né? Que pode ser uma ajuda através de psicoterapia, mas pode ser uma ajuda também a partir de medicação, que a gente chama de psicofármacos, né? São substâncias que são prescritas de forma médica para tratamento, né, desses processos, né? E tem que ser, não adianta, vou tomar um remedinho agora, vou tomar um remedinho, mas não. É tudo por prescrição, é tudo por orientação, com um tempo definido de medicação, né? Os antidepressivos também. Eu estou tomando um remedinho que vai me ajudar, eu estou tomando um Rivotril, estou tomando isso, tomando aquilo, não. Tem que ser por orientação médica,
ver qual é o melhor antidepressivo. Tem várias classes de antidepressivos, né, que tem ação em determinadas condições que a pessoa esteja passando. Isso tudo é importante, por isso a atuação do psiquiatra, a atuação do psicólogo nesse contexto é muito importante, é fundamental. Além do que, da pessoa buscar uma atividade, né? Por exemplo, o exercício físico é importante, a atividade física é importante, o trabalhar isso, né? O nosso cérebro precisa, o nosso cérebro, a nossa condição precisa muito desse contexto aí de atividade social, de atividade física. Para quê? Para que a pessoa venha a melhorar desse quadro. E o risco também que nós estamos aí falando do Setembro Amarelo é o risco que está acontecendo de depressão. No mundo hoje, mais ou menos 700 mil pessoas morrem ano por suicídio consumado. Porque existe aquele suicídio que a pessoa faz a tentativa e não consegue consumar, né? É o mesmo princípio, é o risco de suicídio, é o risco do autoextermínio, porque a pessoa vê que só tem uma saída para ela, se matando, mas está tudo errado, né? Isso não tem necessidade dela fazer isso. Por quê? Porque hoje tem tratamento, hoje tem ajuda, né, para essas pessoas. Mais ou menos no Brasil, isso é a última estatística, 38 pessoas morrem de suicídio, com suicídio consumado, né, nesse período aí. Então, a gente vê a pessoa assim bem, nem percebe que daqui a pouco aquela pessoa, você pode receber uma notícia que a pessoa se matou, conseguiu consumar, né, o suicídio. Então isso é muito triste, porque a pessoa não foi ajudada, não foi, depois de um remorso, porque não fizemos nada, porque não ajudamos, e aquela pessoa está como? E agora não tem mais o que fazer, né? Então é muito importante isso, né? Esse tratamento. Por quê? As condições da vida humana, ela não é uma maravilha, né? A vida tem aquilo que nós chamamos de altos e baixos. Então viver não é uma arte, como o pessoal fala, não. Viver é o quê? Viver é uma condição que a gente vive. E todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Então a gente precisa de ajuda em cada momento. Por isso somos seres gregários. O que é isso? Seres que vivem em comunidade, que vivem em condição social, né? Como assim? Porque nós somos assim, né? Tem animais que são gregários, vivem em condição social. Nós humanos também vivemos assim, vivemos em sociedade. Por quê? Por que nós vivemos em sociedade? Porque a única forma da gente sobreviver, né, em todos os sintomas da questão da terra, da vida, é em sociedade, né? É a única forma que nós temos de sobreviver. E a melhor forma, porque na sociedade vamos encontrar o que? Ajuda, vamos encontrar a condição para podermos viver melhor. Mas a sociedade também tem um problema, ela torna as pessoas neuróticas, ela pode produzir doenças mentais, emocionais, sociais. Então tudo isso também faz parte. Então precisamos também de conviver e saber a melhor saída para essa situação. E quando ficamos doentes, a própria sociedade vai nos tratar, né? O pessoal brinca assim, qual a diferença da medicação para o veneno? É a dose. O que significa? Se você tomar um vidro Novalgina, você vai morrer. Você tem que tomar algumas gotas. Então o convívio social, ele não pode ser intenso, né? Ele tem que ser um convívio assim, saudável, né? O que é um convívio saudável? É um convívio que a gente convive, mas tendo nossa individualidade também. Não sendo assim colocado, afastado das pessoas também. A doença também, o convívio intenso com as pessoas também produz o quê? Quando eu falo intenso, eu estou falando aquelas pessoas que não conseguem se desligar das outras, né? Está muito apertado ali, muito ligado naquela relação social, afetiva. Isso também produz doença, né? A nossa convívio tem que ser um convívio saudável. Então, a sociedade e nós, como pessoas, ficamos doentes e precisamos de quê? De ajuda. E qual a ajuda que a gente vai ter? Dos profissionais de saúde mental, que vão trabalhar, vão tratar. Por isso é muito importante as pessoas não falarem, não colocarem, só vai piorar as coisas. É importante falar, é importante, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, eu estou sentindo que ultimamente eu estou passando por essa situação e não estou bem, né? E a pessoa aí vai entender, pode ser só uma fase da pessoa, pode ser uma coisa, mas pode ser uma coisa muito mais grave e séria, né? Por isso é muito importante termos esse ponto aí de ajuda das pessoas, tá? Porque a depressão, como eu estou falando, para finalizar, ela é uma doença. E como doença, tem que ser tratado tanto com medicamento,
como psicoterapia, como grupos de ajuda, como condições sociais de tratamento, né? Às vezes a pessoa precisa de procurar o quê? Um grupo de uma igreja, um grupo de pessoas que vão ajudar naquele momento. Por que igreja? Porque às vezes vai encontrar ali o quê? Um alívio para aquele sofrimento que a pessoa está passando, está sentindo, né? Então é importante essa nossa relação com os outros e relação com Deus também, né? Que vai mudar muita coisa na nossa vida. A vida vai passar a ter um sentido melhor. Muita gente, ainda mais na adolescência, em determinadas fases da vida, a pessoa não tem muito sentido, não encontra sentido na vida. Aí vê um quadro assim, de estar perdida, não sei o que eu quero fazer, não sei quem eu sou. Isso é natural. Até que ela venha se consolidar na sua estrutura mental, psíquica interna, para que ela possa, assim, ser transformada, para que ela possa crescer de forma saudável. Crescer de forma saudável significa o quê? O mais natural, o mais saudável possível dentro do contexto social, de um contexto familiar. Então, todo problema que acontece com a pessoa hoje vai refletir, né, nas pessoas. Por exemplo, uma pessoa deprimida, não é ela só deprimida, não é só ela que fica deprimida, toda a família vai sofrer com isso, né? Se a pessoa se matar, toda a família vai sofrer com isso, né? Então precisamos de ter essa consciência aí, né? Muito importante isso, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.